Tá? Muito boa noite para todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje Teresópolis com cara de Teresópolis, né? Frio, chuvoso, hoje não nega que é Teresópolis, não. Amigos, é sempre um prazer estarmos aqui, sempre aconchegados pela Casa Espírita, né? E como sempre, vamos ler uma página, então, que será uma página para nos preparar para a nossa prece, né? E depois nós vamos ter, então, o estudo aí do Carlos Alberto, né? Que já está ali pronto para a gente aprender com ele. Então, selecionei aqui do livro Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir, então, o acaso. Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. Parece um tema muito apropriado para o dia a dia nosso aqui, né? O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras, sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora. Para as manifestações de religiosidade, jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo... O problema é descolar aqui a página. Eu juro que ela está aqui. Peguei. Lendo novamente. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano de carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma,
porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Texto longo, grandes reflexões. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, aqui chegamos. Mais uma vez buscando o santuário, a fim de abrigar nosso coração aflito, a fim de encontrar o teu abraço nos nossos momentos de dificuldade, a fim de encontrar tua palavra amiga que nos sussurra ao ouvido, palavras de esperança, de carinho, de amor, de fraternidade. Aqui viemos, Senhor, na noite de hoje, à busca da paz interior. Mas sabemos, querido Mestre, que não são as paredes que compõem esse nosso santuário, mas sim o encontro contigo, a abertura de nosso coração para a felicidade, o estar contigo, quer seja na escuridão do quarto, quer seja na casa espírita. Por isso te rogamos, na noite de hoje, dá-nos o aconchego da tua alma, para podermos chorar nosso pranto aos teus ombros e encontrar as tuas mãos, a tua voz, o teu amor em nossos corações. Abençoa nosso querido amigo Carlos, que nos trará o estudo para poder nos tocar em nossos corações e nos transformar em pessoas melhores. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Caso aberto. Vamos já. Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Meigo Nazareno, nesse momento, envolva nossos corações, que possa permanecer conosco, hoje e sempre. Começaremos por uma personagem ímpar da passagem do Evangelho de Jesus, muito conhecida de todos nós, muito amada por todos nós, porque sabemos muito amados por ela. Falo de Maria, Mãe de Jesus, que nos outorgamos o direito de chamarmos também de mãe. E na sua generosidade, ela assim nos atende. Mas é importante destacar que esta figura, embora apareça mais vezes no Evangelho e seja rica na literatura espírita, só existem 6 frases referentes de Maria no Evangelho. Apenas 6 frases. Que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 32, 36, 48, 2, 38. Em João, capítulo 2, versículos 3 e 5. E a primeira frase de Maria não é dirigida a nós. Se dirige ao anjo Gabriel, ao arcanjo Gabriel, na Anunciação, quando ele vem de trazer a notícia do nascimento do Messias, e ela se dirige a ele: como isto é possível, se não conheço homem nenhum? Por uma jovem de 14, 15 anos naquela época, esse conhecer era uma iniciação da pureza dela, da virgindade dela. Então ela se dirige ao anjo, fala com essas palavras, e ele lhe explica que descerá sobre ela o Espírito Santo e
Fala de Isabel, que também conceberá, e ela pronuncia a segunda frase: eis aqui a serva do Senhor, que se suceda comigo segundo tua palavra. Duas interessadas a um anjo, para nós, espíritos puros. Na terceira, é quando ela encontra com sua prima Isabel. No Evangelho fala em saudação, mas não diz que saudação. Apenas fala que saudou Isabel. Não fala que foi. Apenas relata que é o cântico de Maria. Magnificat, ou o Magnífico. Um ode a Deus, falando de sua grandeza, do seu coração, do seu amor. Então a terceira colocada, Maria, é dirigida a Deus. Depois, teremos mais uma frase de Maria na primeira Páscoa, em que Jesus se perde, se afasta dela e José. E às vezes imagino o desespero de José, pois a responsabilidade cabia ao pai, que Maria deve ter conversado com ele ao pé de ouvido, se perder do filho. E quando ela está com Jesus, ela diz: filho, por que fizeste isso conosco? Quarta frase de Maria, interessada a Jesus. Depois veremos no Evangelho de João, nas bodas de Caná, em que vem e acaba o vinho. E ela se dirige a Jesus, diz: o vinho acabou. 5 frases até agora, nenhuma interessada a nós. Relata o evangelista que ela então se dirige aos servos, aos servidores, e diz: fazei o que ele vos dizer. Na nossa simplicidade, imaginamos que se trata apenas de atender a Jesus para que ele resolva o problema do vinho. Mas é muito mais profundo. No Evangelho é a única frase de Maria interessada a nós. E ela diz, como nossa mãe: fazei tudo que lhe vos disser. Como somos filhos excelentes, até hoje ainda não fizemos. Passa-se algum tempo, algumas passagens, a ida para o deserto, chamado de alguns apóstolos, até se chegar o dia, sim, do ministério de Jesus. A primeira aparição pública, voltada a muitos, iniciaria-se o seu ministério. Falamos do Sermão do Monte, às margens do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, em que ele sobe, segundo o evangelista Mateus, e ali vai pronunciar o mais lindo poema jamais dito de conduta moral. Vai trazer uma revolução em nossos corações. Mas vamos nos atentar que o Sermão da Montanha não são apenas as 8 bem-aventuranças. Ele pega mais condensado no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas vamos ver a apreensão daqueles que ali se encontravam. Hoje nós já estudamos bastante o Sermão do Monte. Naquele momento, os judeus ali, ansiosos. Vamos entender um pouco da história desse povo.
foi muito escravizado, um povo guerreiro, que começamos na libertação da escravidão dos egípcios, com o êxodo de Moisés, cerca de 400 anos de escravidão, até Moisés os libertar. Passam um bom período, mas são invadidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e mais uma vez escravizados, pouco menos de tempo, cerca de 70 anos, mas escravizados mais uma vez. Até que Nabucodonosor cai para o Império Persa, para Ciro, que os liberta em parte, pois eles passam a ser província da Pérsia. Mais um tempo, surge Alexandre o Grande, o seu poderoso exército grego derrota Ciro e eles passam a ser província dos gregos. Até que chega o domínio do Império Romano. E é nesta época que surge Jesus. Há que se considerar que neste tempo, já adeptos do monoteísmo, se consideravam e viam como povo escolhido. E estavam certos. Apenas não entenderam. Era o povo escolhido para receber e difundir a mensagem. Não escolhido para ter privilégio, como eles assim o ensinavam. Era um monoteísmo, um egoísmo, porque era Deus de Israel. Era meu Deus, não Deus dos outros. Então, era o meu Deus. E existiu neste período, mais ou menos do ano 1000 a.C. até cerca de 400 a.C., 16 profetas, que vai de Isaías a Malaquias, aqueles que revelavam a palavra de Deus. Mas houve um silêncio, cerca de 400 anos. Mas nenhuma mensagem, mas nenhuma notícia do alto. Tem, obviamente, João Batista, precursor do Cristo, vem preparar o caminho, mas ele mesmo falava que haveria um maior que ele. E naquele dia, naquela manhã, um jovem, 30 anos, desconhecido, vindo da Galileia, filho de carpinteiro, não tinha nem aparência ainda como eram os profetas, não tinha barba branca, cabelo branco. O que ele iria falar? Esta era a ansiedade, a apreensão. E na primeira mensagem que ele fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Pela tradução de Huberto Roden, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres pelo espírito. 400 anos. E bem-aventurados os pobres de espírito. Porque para os judeus, serem agraciados por Deus era sinônimo de riqueza, prosperidade, vida longa, saúde. Quem não tivesse isso, não era abençoado por Deus. Deus não estava olhando por ele, pois eles só viam essas benesses. Ainda bem que já se passaram 2000 anos
E a nossa visão é diferente. Afinal, hoje, já aprendemos a agradecer a Deus pela falta de dinheiro, pela falta de saúde, pela falta de prosperidade, que são provas que engrandecem o espírito. Hoje já não duvidamos disso de Deus, já somos gratos por isso. Mudamos muito em 2000 anos, pois escutamos constantemente quanto aquilo que nós pensamos em ser bom para a gente. E no olhar da divindade nos manda outra, nós não costumamos agradecer. Mas, para os judeus ali, ele falava em humildade. Para um povo orgulhoso, em que Deus era dele, como ser pobre de espírito. Isso nos faz pensar que a humildade, já que não poderemos colocar como a maior das virtudes, seria talvez mais necessária. Porque o que seriam das outras virtudes sem humildade? O que seria da caridade sem humildade? E vamos entendendo que as bem-aventuranças, na verdade, são degraus de evolução. Porque na segunda, ele nos fala: bem-aventurados que choram, ou os aflitos, pois serão consolados. E hoje entendemos que para receber esse consolo, precisamos da resignação. Compreender que o Pai olha pela gente e não nos abandona. Entendermos o porquê das coisas e demos resignação. Mas como ser resignado sem ter humildade? Por isso, processo de gradação. Na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, pois herdarão a terra. É interessante que das bem-aventuranças, e talvez no Evangelho, é a única promessa do Cristo de bem material, de conquista de matéria, que nos leva a pensar o que seria herdar a terra. Pois ele havia dito na primeira que é dele o reino dos céus, e agora eu vou herdar a terra. A que terra ele se referia? O que seria herdar a terra? Herdar, nós vamos entender que não é no sentido de possuir, muito menos de ser possuído pela matéria. Hoje compreendemos um momento de transição, um momento de progresso da humanidade, em que o mundo um dia será mais feliz. E um dia herdaremos este mundo. Mas vamos entender, importante para o nosso progresso, muito importante para nossas conquistas espirituais, mas no absoluto. Pois hoje a ciência já nos fala do tempo de vida dos planetas. Eles vão perecer. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos dizer que a genealogia do Cristo se perde na poeira dos sóis. Tudo transforma, porque os mundos são obras dos co-criadores em plano maior, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E tudo que é formado ou co-criado, um dia perece. Vejamos nós, espíritos. Qual seria nosso tempo de vida?
Agora podemos falar em eternidade, porque somos obra do Criador. Então, herdar a terra é compreender do processo de evolução, é tê-la no coração. Aproveitar esses momentos, entender que seria bom podermos continuar. Não vou usar a palavra importante, porque para o progresso dos espíritos, e a lei de Deus é benevolente, talvez irem para muitos menos adiantados, seja o mais importante e interessante naquele momento deles. Mas nos leva a pensar também a questão de herdar. Hoje nós pensamos muito em alguém morrer para deixar alguma coisa. Nosso pai não vai perecer. O que vai perecer para nós herdarmos é o homem velho que habita em nós. Vai deixar de existir em nós, nesse processo evolutivo, e teremos a terra. Porque seremos pacíficos. E na sétima bem-aventurança, nós vamos ver que parece que o prêmio melhora, pois a eles vai se referir aos pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Parece uma recompensa maior, porque ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver o bem. Nós só vamos poder devolver aquilo que temos. Nisso nós vamos ver um contraste, uma vez com Gandhi, que estava numa reunião para receber pessoas, uma filha imensa, e uma mãe leva seu filho. A chefe de Gandhi diz: Gandhi, fala com ele. Ele tem comido muito açúcar. Fala para ele que isso é ruim. Gandhi olha para o garoto e para a mãe diz: volta semana que vem. Apenas isso. Na semana que vem, a mãe dedicada entra na mesma fila longa e chega-se de Gandhi e diz: Gandhi, está aqui o menino de novo. Gandhi vira para o garoto e diz: meu filho, você não pode comer muito açúcar. E ela diz: só isso? Por que não falou semana passada? É, porque até semana passada eu também comia muito açúcar. É dar o que possuímos. Essa lição, pacífico e pacificador. Mas aí passamos para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que estão fome e sede de justiça, pois serão saciados. E é interessante que nesta Jesus se utiliza de dois instintos básicos e primários: fome e sede. Normalmente, fome e sede nos leva ao desespero. Ficamos ansiosos, mas seremos saciados. Mas se voltarmos nas três anteriores, em que nos ensina humildade, resignação e sermos pacíficos, aí sim vamos almejar a verdadeira justiça. Pois sem esses atributos, qual justiça que nós vamos querer? Provavelmente, a que vemos muito hoje. Não uma justiça tão preocupada com educação, apenas em punição. Uma justiça que beira a ser justiceira. Não é a esta justiça quem começa a ser humilde, manso e pacífico vai entender que a verdadeira justiça é aquela baseada na lei de Deus. É a lei de Deus, é a lei de amor. Tanto que se confunde. Nós, às vezes, não sabemos quando Deus está amando ou fazendo justiça. Porque quando Ele ama, Ele está sendo justo. Quando Ele está sendo justo, Ele está amando. Porque a justiça de Deus não se separa do amor em hipótese alguma. Então seremos saciados
por essa justiça da lei do amor. E a sociedade progride. E vamos para a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E é interessante que esta única bem-aventurança que você vai receber é a mesma coisa que está dando. Misericórdia por misericórdia. Parece até um pouco de troca, de egoísmo. O Berdo Roden, no seu livro Sabedoria das Parábolas, nos leva a pensar, e ele diz, que os templos religiosos condenam o egoísmo entre nós. Mas adoro o egoísmo com Deus, por sempre querermos coisas em trocas, sempre fazermos com coisas em trocas. Mas bem-aventurado os misericórdios e receber a misericórdia não é barganha. É a cada um segundo sua obra. Isso tem a ver com o que trazemos em nós, conforme vamos agir e conforme agimos, temos. Mas há de se ver que isso não influencia no amor de Deus. A cada um é segundo suas obras. Se eu dou misericórdia, ela vai acontecer naturalmente, porque já estamos na quinta bem-aventurança. Entende-se que eu já aprendi alguma coisa, então começo a deixar de ser egoísta e não espero receber em troca. É assim que funciona. É não esperarmos as coisas em troca. Há um entendimento também, porque relacionamos muito misericórdia com perdão. Para nós pode até ser, mas muito se fala em Deus misericordioso. E falar em Deus misericordioso e colocarmos como apenas perdão não faz sentido. Pois eu tenho uma notícia, parece não ser muito boa, acreditem. Se misericórdia fosse apenas perdão, Deus não seria misericordioso, porque Deus não perdoa. Simples. Para ter o ato de perdoar, tem que ter a ofensa, tem que ter o ato ofensivo. E acreditem, ninguém ofende a Deus. É impossível mexer com a serenidade dele, que nós nem imaginamos como seja. Então, não importa o que você faça, não importa se você acredite nele, não importa se você confie nele, ele segue sempre te amando. Ele não vai nunca precisar perdoar. Mas misericórdia nós entendemos como ação, oportunidade. Kardec vai falar isso no item 29 do capítulo 2 do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, em que ele vai dizer que a misericórdia infinita de Deus, podemos entender que Deus não é inexorável, mas Ele sempre nos deixa o caminho aberto com novas oportunidades. Se nós formos pegar na parábola do bom samaritano, sem aprofundar demais, em que um homem descia, um homem, não importa, foi atacado, caiu machucado, e passa sacerdote, levita e o samaritano. Apenas a título de curiosidade, o samaritano o auxilia com óleo e vinho. Eles desciam do templo. O templo que se faz sacrifício de adoração. No caso, a libação.
que se usa sacrifícios, oferendas líquidas, é a libação. Ele cita isso na parábola e nós vamos ver a relação com misericórdia eu quero, sacrifício não. E vamos prestar atenção. O acredito não ofendeu o samaritano, mas o samaritano o atendeu, teve compaixão, benevolência. Quando o inspira a recuperação, o cuida, oportuniza novos meios de crescer. Tanto que o final, quando Jesus pergunta também a um mestre, quem é o próximo, mais próximo, e ele, resposta, o que praticou de misericórdia, agir em favor dos outros, oportunizar, nos dar chance de trabalhar. Isso é misericórdia do Pai. Vai sempre trabalhar, nos dando chance de progresso. Chegamos à sexta bem-aventurança, que seria, a princípio, o mais interessante que nós propomos a um estudo da pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aí nós vamos entendendo que essa pureza vai chegar quando formos humildes, resignados, pacíficos, termos a saciedade da justiça do Pai e entendê-la e sermos misericordiosos. Teremos pureza de coração e veremos a Deus. Significa que ainda não vemos. Nós vemos a obra de Deus, sim. A obra de Deus está em todo lugar, mas não vemos. Se houver um Espírito puro presente, me perdoe, mas não é contigo que eu estou falando. Mas ainda seremos puros de coração. Isso a lei de evolução nos garante. Vamos adquirir todas essas virtudes. Mas vamos entender também que não é 100% uma para passarmos para o outro patamar. Porque nós já somos um pouco humildes e um pouco pacíficos. Nem tanto, mas um pouco. Mas ainda estamos longe de sermos 100% humildes e de chegarmos a 100% de sermos pacíficos e de ter 100% de resignação. Mas já galgamos algumas coisas, mas ainda também não somos puros de coração. Então existe uma promessa futura, que veremos Deus. E aí começa a pegar Kardec também, pois doutrina espírita vai ao encontro do Evangelho de Jesus. Kardec vai perguntar lá na questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Uma pessoa me ensinou a pontuar. Então é não, ponto. Não podemos ainda compreender a natureza íntima de Deus. Não. O não para pensarmos no porquê. Por que não? Aí Kardec segue. Kardec, não. Espíritos. Para isso, falta-lhes o sentido. Já vamos entender que os 5 que possuímos não dá. Pelo visto, 6 também não dá.
Porque ser médio vidente é ter mais um sentido, mas ainda não é ser puro de coração. Então ainda não vê Deus. Mas fica a ansiedade. Quando veremos? Quando será esse dia? Kardec vai. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Resposta dos espíritos. Quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria e quando pela perfeição houver se aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Aí já acrescenta duas coisas: irão ver e compreender. Vamos entender que a matéria nos atrapalha. Vamos ver que Kardec pergunta o homem. Na segunda resposta, o espírito progride. Mas o homem não, mas o espírito sim. O homem carnal não. Carnal, vamos ver, apegado demais à matéria. Pois Jesus esteve entre nós no corpo e não perdeu a sua pureza de coração. Mas ele não era apegado à matéria. Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer que o homem carnal apenas pode ver, e isso entre aspas, o que está morto ou o que vai morrer. Esse homem carnal enfraquece com a evolução do espírito. O espírito que é o Senhor, o espírito vai progredir. Então esse espírito se aproxima e aí sim, ele, tanto desencarnado como encarnado, ele vai ver a Deus. E Kardec vai dar um tempinho para voltar na questão 244. Aí sim ele usa: os espíritos veem a Deus. E aqui eu só vou ler metade da resposta. Porque no livro dos Espíritos e na escala espírita, ele cria 3 ordens: a terceira com 5 classes, a segunda com 4 e a primeira com classe única. Mas para efeitos didáticos, ele às vezes só usa espíritos superiores e inferiores. Resposta dos espíritos: os superiores o veem e o compreende. Os inferiores fica para mais tarde, por enquanto. Então, quando for um espírito superior, você verá e o compreenderá. Mas fica-se a curiosidade: como é ver Deus? Porque nós não conseguimos imaginar. Não conseguimos imaginar como é ser puro de coração. Porque não conseguimos imaginar ainda toda a grandeza de Jesus, um puro de coração entre nós. Então, imaginamos, até porque somos condicionados a certas coisas. Porque no livro de Gênesis está: Deus nos criou à imagem e semelhança. O que nós fizemos ao longo dos anos, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, projetando nele nós, vamos ver assim, e muitas das vezes projetando nele nossos defeitos. Por tantos anos era um Deus justiceiro, por tantos anos um Deus vingativo, com tantos anos um Deus com suas preferências. Isso era a nossa projeção em Deus. Então, como imaginar esse Deus que vamos ver? Kardec começa a explicar. Está lá na Gênesis, visão de Deus. E ele pergunta para ele mesmo responder: sob qual aparência trouxe a presença aos que se hajam tornado dignos de qual tal favor? É a pergunta que nós temos a curiosidade da resposta.
e ela é encantadora. Isso é algo que a linguagem humana se revela impotente para descrever, porque para nós não existe nenhum ponto que nos possa dar dele uma ideia. Então não dá para como fazer essa descrição. Mas André Luiz, no livro Evolução em Todo o Mundo, eles nos dão uma palhinha. Quando no primeiro capítulo ele fala do fluido cósmico universal, que é o plasma divino, que envolve todos os sóis, planetas e seres criados, os homens, ainda usa a simbologia de como peixes no oceano. E vai descrever a união dos devas, assim chamado, dos demiurgos, dos escultores divinos, num processo com Deus, que deles recebem as suas orientações e as seguem. E ele descreve como processo de comunhão indescritível. Apenas isso. Não dá para descrever, não sabemos então. Mas no resto, Emmanuel para dizer onde vamos ver Deus. Como ver Deus? No capítulo 45, em que ele fala da pureza. E ele vai pegar nosso mestre para exemplo de pureza. Afinal de contas, qual o melhor? E ele vai nos dizer: para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsedada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus. Via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento, converteu em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de auspiciosos artis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro, e os outros menosprezavam estender-lhe braços amigos, até que ao fim da penosa deserção, a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe a embaixada importante. Termina Emmanuel: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Assim que nós vamos ver Deus, refletido no próximo. E todos os exemplos dados por Emmanuel, nenhum daqueles ainda eram puros de coração. O Cristo sim, que nos leva a crer, entender que é tudo conosco. Depende de nós. Apenas isso. Basta
escutarmos a orientação de Maria. Façai tudo o que ele vos dizer. É simples. Mas por que ainda não conseguimos? Segundo o evangelista João, ele coloca na sua primeira carta que Deus é amor. Se não vemos Deus em nossos irmãos ainda, é porque não conseguimos enxergar amor. E acreditem, não é culpa deles. Porque ele falou que não era o próximo que tinha que ser puro de coração para você poder ver, era Deus. Era você que tinha que ver. Era você que tinha que entender isso. Então, somos nós. É ver como ele entendia isso. Quando ele está com os apóstolos e diz: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi, pois já os conhecia. Escolheu 12. Dos 12 escolhidos no momento máximo, um traiu, um negou e 9 abandonaram. Só um ficou com ele. A princípio podíamos escolher o bem demais, mas ele via a potencialidade de todos. Ele viu que nós, por não sermos puros de coração, não conseguimos ver. Nós só vemos ainda a pedra bruta, ele já viu o diamante. Isto que a pureza de coração nos faz, olhar o bem, olhar o amor em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. Deus é amor. Entender que o evangelista falou que ele é amor, não é um ser que ama, é amor. Compreender-se Deus, que na sua essência é amor, entre outras coisas. Então, o que sobrou para nós nesse momento, não vamos compreender ainda agora, vamos ter uma percepção já melhor, é natural, ainda não o vemos, pois não temos essa pureza. Sobrou uma parte muito boa, podemos sentir. Sentir Deus é possível. Jesus nos disse: quando oraste, entra no teu quarto, fecha a sua porta e na sua intimidade ore a Deus. Ore a Deus na sua intimidade. Obviamente também o quarto não é apenas uma questão física, pois há momentos que não temos esse lugar. O que falar dos indigentes que moram na rua, que não existe um quarto para eles? Como seguir este conselho? Ore em sua intimidade e ele os atenderá. Natural que às vezes nem tanto como esperamos, mas com certeza sempre a nosso favor. E Deus espera realmente que nós façamos isso. Porque o ato de orar, na questão, deixa eu ver, 659, qual o caráter geral da prece? É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É natural que Deus saiba de todas as nossas aflições, mas ele nos respeita o nosso livre-arbítrio, espera nessa intimidade. E nessa intimidade que nós podemos ter
que não são como as bem-aventuranças que fala de um futuro. É no momento, quando oraste, faça agora. Busque a sua intimidade. Comungue com o Pai. Como um Pai. Não tenham vergonha, nem receios. Procurem se sentir mais íntimos. Ele é nosso Pai. E nesses momentos de tanta questionamento, tantas dores, tantas aflições, como é bom na intimidade de nosso quarto interno nos sentirmos acalentados, sabermos que o Criador é nosso Pai e que naquele momento você pode sentir. Reflitam, se permitam esse contato, busquem mais Deus. Ele está mais próximo do que você imagina. E nesse momento em que vocês se sentirem envolvidos, se sentirem amados, isso vai ser muito bom. Vai promover uma paz momentânea, mas que nos dá uma visão de que o é conviver com Deus, sermos mais íntimos. Acreditem, seu caminho vai se tornar mais fácil, suas dores mais suportáveis, seus objetivos vibrarão como esperança. Basta buscar essa intimidade, que é o que nós temos hoje. Sentir, sentindo Deus, vivendo a nobre mensagem do Evangelho do Cristo, galgando degraus na jornada evolutiva. Com o tempo, veremos Deus refletir em todos os corações. Isto é viver em paz conosco, em paz com o próximo, porque na convivência com o nosso Pai nos fortalecemos. Na convivência com o nosso Pai, buscamos o amor. Na convivência com nossos pais, vemos o próximo como nosso irmão. E por amor ao Pai, aprenderemos a amar. E a lei se cumprirá. Amaremos ao próximo como nós mesmos. Amaremos ao próximo como Jesus nos amou, porque amar ao próximo é amar a Deus. Ninguém glorifica a Deus desprezando sua obra. Busquemos esse entendimento. Busquemos ver o próximo como irmão, irmão de jornada, filho do Pai, amado incondicionalmente, como todos nós. Todos nós somos frutos desse amor. Todos nós vamos nos envolver nesse amor. Todos nós seremos puros de coração. Todos nós alcançaremos a paz. Todos nós trabalharemos sem cessar pela nossa paz e paz de todos.
Graças a Deus, muita paz para todos. Obrigado, Carlos, pelas reflexões. Há uns 3 anos atrás, assim, contar um caos rápido para vocês, fui fazer um encontro gerencial e o Carlos estava falando, estava me lembrando disso, né? E a gente, então, tinha que responder um monte de perguntas, questionários, e aí vinha um relatório depois, esse relatório identificava assim a tua principal força, né? Então tinha umas qualidades assim, existiam 20 forças, né? E aí o grupo estava uns 80, 90 pessoas, né? Aí as pessoas vinham lá, empreendedor, aí o outro vinha lá, sou solidário, aí o outro vinha assim, visão estratégica e tal, aí todo mundo. Aí veio veio admirador da beleza. Aí eu olhei assim, admirador da beleza. Aí as pessoas perguntavam, e o teu deu o quê? Eu falei, admirador da beleza. Aí, admirador da beleza. Admirador da beleza? Que raio de negócio é esse? Obviamente só eu tinha lá o admirador da beleza, né? Fui agraciado com aquilo. E depois eu fui tentar entender aquele negócio, né? Eu peguei as perguntas todas, fiquei revisando as perguntas na cabeça, assim que eu tinha respondido. E eu acho que é isso que o Carlos está falando, né? Acho que deu o admirador da beleza porque tinha muitas perguntas em relação à natureza. E ver a natureza é ver a Deus. Acho que isso que é a conexão que depois eu comecei. Não é que eu seja admirador da beleza, acho que eu sou admirador de Deus. E enxergo Deus na natureza, nas coisas bonitas, tudo que eu vejo assim, eu vejo Deus. E aí acho que deu essa minha força ali, admirador, eu só ia tirar a beleza para Deus. Mas o Carlos me lembrou isso, quer dizer, como é que você faz, né, para você entender Deus se você não consegue ver a Deus e não tem ainda capacidade de entendimento, né? Então eu não sei fazer isso não, mas eu olho já para a natureza e não consigo olhar para a natureza sem ver Deus. E fico pensando, se a obra dele é tão bela, como que deve ser ele? Né? Uma coisa assim que eu fico sempre pensando. Então, admirador da beleza. Admirador da beleza. Eu já sei. Vocês, quando fizerem aí esses testes, né? Se quem sabe ali, admirador da beleza também, depois dessa palestra aí do Carlos, aí vai dar pra gente aí também. Amigos, vamos então passar para os avisos. A Márcia já me colocou aqui algumas coisas. Tá. Precisamos de trabalhadores, então esse vai ser o nosso aviso perpétuo, né? A gente já sabe, precisamos de trabalhadores. Voltamos ao trabalho no Pimentel, né? Dia 1º de outubro, né? E obviamente ainda precisamos de mais trabalhadores, aqueles que puderem. Na conversa fraterna, né? Só para dizer que a gente continua, né? Sempre com a nossa conversa fraterna, sempre aqueles que desejarem conversar um pouquinho, naqueles momentos de mais dificuldades, né? Estamos aqui exatamente para isso, para a gente ir trocando essas experiências de vida, né? Também temos o Kardec Café, essa é a parte boa aqui, esse é o aviso, exatamente, temos o Kardec Café, sempre ali arrecadando fundos aí para os nossos trabalhos aí assistenciais, né? Queria também dizer que a gente vai parar a partir de novembro, né, das gravações dos estudos, né? Então já comentei isso no sábado passado, comentando nesse, vou comentar no próximo. A partir de novembro, então, nós estaremos sem esse trabalho aí virtual, exatamente para tentar fazer as pessoas poderem vir mais, vencerem aí o frio, a chuva, né, e poder vir mais a casa, né? Que nós precisamos muito dessas vibrações do ambiente e às vezes a gente no virtual não consegue receber isso. Então a ideia é a gente voltar às atividades na Casa Espírita. Então, se Deus quiser, a partir de novembro, só presencial, né? Essa era a última que a gente gravava e aí vamos parar aí de gravar a partir de novembro, tá?
Mais algum aviso? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pergunta que a gente sempre faz ao final. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Então, tá bom. Então, acho que ninguém hoje. Vamos então encerrar aí o nosso trabalho e passar o trabalho de passe, né? Como eu vou estar lá na sala de passe ali, né? Certamente fazendo prece, então eu vou pedir a Andréia Borges. Andréia, você que está escondida aqui, vem cá então, faz essa prece ali, para a gente fazer nossa prece aí de agradecimento e encerramento. Não, ela já vai falando ali, ela já vai botando a mão aqui, mas eu consigo ver além da mão dela, eu admirador da beleza, eu consigo ver além da mão dela aqui. Vai lá, Andréia. Que Deus possa me inspirar essa prece. Obrigada. E depois dessa palestra linda, tão esclarecedora, que nos traz tanta paz ao coração, é só agradecer ao Senhor da vida por toda essa beleza, tantos ensinamentos, e agradecer a oportunidade de crescer através de nós mesmos, das possibilidades que Ele nos dá e do nosso próprio esforço. Isso faz valer a pena viver. Então, Pai amantíssimo, bom e infinitamente justo, descerre sobre nós esse Teu amor infinito. Com a presença do Teu Cristo Jesus, faz crescer em nós o Teu amor divino e que possamos levar desta noite essa palavra consoladora, esclarecedora a todos os lugares onde passarmos, que possamos ser os verdadeiros discípulos do Cristo e vivenciarmos Ele em nossos atos. Obrigada a essa casa, obrigada a quem nos trouxe a palavra hoje e obrigada ao Senhor, que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar aí a transmissão.